ao Rei eterno, imortal, invisível, mas será a Ele ministramos o louvor. Amém, irmãos? Quem está acordado, diga amém. Quem quer morrer, diga amém. Depende de que sentido, né? Aleluia. Isso aí, Fafá. É uma honra estar aqui hoje nessa noite. Confesso para vocês que eu estou num dia muito contente e feliz com o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vire para o irmão que está do seu lado e fala assim: a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ela é infinita. Amém? E nessa noite eu gostaria de dar uma palavra sobre o poder da herança. Mas que herança seria essa? A herança do primogênito. Todos sabem que no Japão, um dos países com a cultura mais antiga, o primogênito é que tem a herança, que tem os privilégios. Amém, irmãos? É verdade isso? Quem é primogênito aí? Levanta a mão. Só? Você tem irmã só? Aí, você também. Você é primogênito, amor. Esqueceram? Aleluia. Então, eu gostaria de contar uma história aqui. Uma história, né? A Bíblia fala sobre o nascimento de Esaú e de Jacó, que são filhos de Isaac. Ok? Isaac, filho de Abraão, ok? Gerou 2 filhos. E esses 2 filhos eram gêmeos. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 23. Uma palavra que o Senhor deu para Rebeca. Cadê a Rebequinha? Foi para a escola? Aleluia. Temos nomes proféticos aqui na igreja, né, irmãos? Uma glória a isso. Achei, então, em Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 23. Gênesis 25, versículo 23. Quem achou, diga amém. Aleluia. Na minha versão diz assim: e ele respondeu, o Senhor Deus: no seu ventre há 2 nações. Diga nações. Preste bem atenção nessa palavra nações. No seu ventre existem 2 nações. Você dará luz a 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Interessante. Agora, pule lá para o capítulo, o versículo, amém? 29. Vemos que Esaú é o filho mais velho de Isaac. E vemos aqui que estava perto do seu pai morrer. Ele receberia a herança da primogenitura. Consegui falar. Aleluia. Às vezes alguém me enrola. Amém? E olha que interessante, aqui diz no 29. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo, muito cansado. 30. E foi dizendo: estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessas coisas vermelhas. Algumas versões dizem guisado, né? Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Aí no 31 diz assim: Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim
Diga comigo, os direitos de filho mais velho. Ou direito de primogenitura. Amém? Entende em espanhol? Primogenitura? É a mesma, né? Acho, né? No 32 diz assim: Esaú disse: está bem, eu estou quase morrendo, que valor tem para mim, meu Deus, este direito de filho mais velho? Então jurei primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu o pão e o ensopado. Até aí. Irmãos, essa palavra é uma palavra um pouco forte. E gostaria que você prestasse bem atenção para que nada possa roubar o que vai ser ministrado aqui hoje. Abra agora em Hebreus. Eu comecei falando sobre a história de Esaú, para você entender quem era Esaú, o que ele fez com a sua herança, tá? A herança da primogenitura. Agora abra em Hebreus capítulo 12, versículo 12. Hebreus 12, versículo 12. Todos acharam? Amém? Hebreus 12, versículo 12. Diz assim: portanto, levantem as suas mãos cansadas, fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos, andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. 14. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completa e dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. 15. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Diga graça. Presta atenção nessa palavra graça também. Nós falamos sobre herança, agora nós vamos falar sobre graça. Amém? Depois você vai começar a entender melhor. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral. Algumas versões diz profano. Presta atenção nisso. O 16, acompanha comigo. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou profano, ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida ou de lentilhas, vendeu os seus direitos de filho mais velho, de primogênitos. Como vocês sabem, depois que ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso mesmo com lágrimas. Aleluia, Espírito Santo, nos ajuda, Pai. É tremenda essa palavra, irmãos. Imoral e profano. Os apóstolos falam sobre isso. A carta de Hebreus fala sobre isso a respeito de Esaú, que vendeu o propósito da sua vida. Lembra que no começo começa com a palavra profética sobre o ventre, que 2 nações estariam ali? Havia algo que Deus exerceu na vida de Esaú, algo que ele tinha que cumprir, algo que ele tinha como herança. Mas é interessante o seguinte, irmãos, ele vendeu o propósito da sua vida, sua primogenitura. Ele teve fome, ele teve necessidade. Na verdade foi, alguns consideram um erro pior do que o erro de Abraão, de não ter esperado o filho prometido, mas acabou, caindo ali com a sua serva, com a serva da sua esposa, e teve um outro filho. Quem conhece a história? Ele negou o chamado de Deus, trocou a herança, o propósito, a função que deveria exercer, desprezou o que Deus tinha preparado. Agora,
vamos entender o seguinte, quando fala sobre desprezar o propósito, de não pegar, de largar, de não ter responsabilidade do preço que é isso, o preço que o pai pagou para ter esse direito de primogenitura. Muitas vezes nós não entendemos isso. E isso é ir contra a graça de Deus. Toda vez que nós rejeitamos esse direito, aquilo que Deus tem para nós, é como se nós rejeitássemos a graça. E sabe o que é rejeitar as coisas do Pai? É o mesmo que ser pródigo. Diga, pródigo. Olha o que diz o dicionário, achei interessante. O que diz o dicionário a respeito da palavra pródigo? Significa desperdiçador, uma pessoa extravagante, uma pessoa que não dá valor àquilo que tem em suas mãos. Essa foi a situação de Esaú, quando ele rejeitou esse direito por um prato de lentilhas. Quantos estão comigo aqui, amém? Olha só, irmãos, o que significa ir contra a graça? A graça, todos entendem que é um favor imerecido. Nós não merecemos esse favor que Deus fez na cruz do Calvário, mas Ele nos dá essa graça. Então o que acontece? Muitas vezes nós não entendemos o que é essa graça de Deus. A graça é trazer o tamanho de Cristo dentro da minha vida, é aceitar tudo que Ele fez para mim. Ele pagou um alto preço para que você pudesse herdar essa primogenitura. Irmãos, Deus não chamou filhos, Deus chamou um filho, que é Cristo. Ele é o primogênito. Você sabia disso? A Bíblia fala que Ele é o primogênito entre todos. Acontece que a palavra de Deus também declara que nós somos parte de Cristo. Ou seja, nós não somos filhos mais novos. Eu não sou o filho mais novo de Jesus. Eu sou o primogênito com Ele. Só que muitas vezes nós não entendemos o que é ser primogênito em Jesus ou com Jesus. É entender que a palavra nos declara que nós temos os mesmos privilégios que Ele. Ele recebeu o Cristo, recebeu e nos deu esse direito também, como filhos. E João fala sobre isso. Deus nos fez para herdar a primogenitura. Amém, irmãos? Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Fala para o irmão que está do seu lado. Você foi feito para ser primogênito em Jesus. Diga para ele: você foi feito para ser primogênito em Jesus. Há uma herança conquistada na cruz do Calvário. Deus não fez nós para andarmos como filhos, mas com as bênçãos da primogenitura como Jesus. Muitas vezes nós somos como Esaú e desprezamos o propósito e a herança que Deus tem para nós. É isso que nós vamos ver aqui hoje. Por que nós falamos sobre o filho pródigo? Olha que interessante. Toda vez que nós falamos a parábola que está em Lucas, não vamos abrir agora não, tá, irmãos? Depois nós vamos estar lendo. Bom, vamos ler já. Primeiro para você entender. Alguns não conhecem a parábola, né? Vamos estar lendo agora. Abra sua Bíblia aí. Lucas. Vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15. Eu quero fazer um paralelo, irmãos, entre a história de Esaú e o filho pródigo, para nós entendermos que quando nós rejeitamos a primogenitura, nós estamos fazendo também como o filho pródigo. Por quê? O filho pródigo também, ele rejeita uma herança que o pai tinha para ele. Nós vamos entender aqui o que essa história do filho pródigo é muito profunda quando nós comparamos com a história de Esaú. Olha só, abra sua Bíblia. Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim, vou ler na versão atualizada. Um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. Olha só, a herança. Só que esse filho mais novo aqui, está falando aqui, está citando o filho mais novo, não o mais velho.
Presta atenção nisso, nesse detalhe. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu. Tinha um propósito, o filho pegou a parte da sua herança. É uma parte, gente, presta atenção nisso, uma parte. Que era seu. E partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou, lembra da palavra pródigo? Desperdiçou tudo o que tinha. 14. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali como fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém dava-lhe nada. Algumas versões dizem bolotas para os porcos. Olha só, irmãos. Muitas vezes nós agimos como Esaú e como esse filho pródigo. Como nós não entendemos que nós temos uma herança de primogênito. Tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para nós, todo o poder que o Senhor tem nos dado, toda a autoridade que o Senhor tem nos dado nessa terra, nós jogamos fora. Nós usamos a saúde, usamos o dinheiro, usamos o trabalho, usamos nossos filhos, usamos tudo que nós temos. Para quê? Para fazer como esse filho pródigo, que não entendia o propósito do pai para o filho. Ele conquistou algo, ele lutou algo para o filho ordenar, governar para ele, ou com ele. E ele pega essa herança e vai para longe. Algumas versões diz que ele foi e gastou com prostitutas, gastou o dinheiro em coisas, bebidas, em festas, em orgias. E muitos de nós muitas vezes se encontramos assim. Nós esquecemos do propósito que o Senhor tem nos dado. E nós começamos a ir para o mundo. Viemos na igreja de vez em quando, começamos a praticar as coisas do mundo, abandonamos a fé, começamos a gastar o dinheiro, ou então nossas forças, nosso trabalho, a nossa família, o nosso carro, em coisas que são fúteis, e abandonamos o propósito da primogenitura. É onde nós começamos a contrair pensamentos errados, é onde nosso corpo começa a ficar debilitado, é onde a nossa mentalidade começa a mudar e começamos a pensar como o mundo, é onde nós começamos a tropeçar na palavra do Senhor, é onde nós esquecemos do mandamento, é onde nós sentimos órfãos, filhos órfãos, é onde nós começamos a sentir a raiz de amargura, aonde está escrito aqui em Hebreus. Lembra que nós lemos agora há pouco? Tome cuidado, para que você não tome a atitude de Esaú, que vendeu, que trocou sua primogenitura, ou seja, trocou o propósito que Deus tinha. E quando nós trocamos o propósito que Deus tinha, começa a ser plantado dentro de nós uma raiz de amargura. Nada para nós está bom. O cabelo da mulher, o carro, o pneu, a casa, a igreja, o pregador, as pessoas, tudo parece que perde o sentido, o propósito. É que nós começamos a desperdiçar tudo que Deus tem nos dado, o sangue que Deus tem nos dado, aquela fôlego de vida que Deus tem nos dado em outras coisas. E é interessante que esse filho pródigo, ele gasta todo o seu dinheiro e começa a ter necessidade, uma grande fome vem naquele lugar. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você hoje. Nós cremos que nós estamos entrando em dias de fome. E muitas pessoas aí fora, muitas pessoas que estão dentro da igreja vão começar a sentir fome da verdade. Vão começar a lembrar da casa do Pai. Muitos vão chorar como Esaú, querendo a primogenitura de volta. Vão chorar amargamente, porque os vossos corações estão amargos. Quando nós saímos do propósito de Deus, quando nós perdemos, quando nós negociamos o propósito de Deus, nós começamos a ficar frustrados, porque as coisas aí no mundo, no começo, esse jovem, ele estava alegre, era festa, era isso, era aquilo, os amigos eles estavam juntos, sempre assim, nós vamos para o mundo, é aquele negócio, é festa, é isso, é aquilo, é bacana, faz tal, e de repente você começa a sentir uma tristeza, começa a fazer coisa errada, por influência, começa a mexer com coisas erradas, e começa a vir um vazio, aí você tem que preencher esse vazio, aí você começa a fazer uma outra coisa, aí começa a ficar pior ainda, aí você tem que fazer outra coisa, até o momento que você fica lá no fundo do poço, não tem mais nada, não tem mais amigo, não tem mais família, não tem mais, como eu posso dizer, uma moral na sociedade, é desprezado por pessoas, ninguém mais gosta de você, ninguém mais acredita em você, ninguém mais te dá crédito.
aí é onde nós começamos a comer bolotas de porco. É onde nós começamos a comer coisas que Satanás e os demônios colocam para nós. Depressão, angústia, pavor, medo, doenças físicas e espirituais. Lembra que fala aqui em Hebreus? Nós não podemos ser aleijados, mas temos que arrumar a nossa perna para nós caminharmos naquilo que Deus quer. Não podemos ser fardo para outros, não podemos criticar, não podemos ser um problema na igreja, nem na família, nem no trabalho, mas nós temos que estar alegres e firmes no propósito do Senhor. Mas chega um momento que esse filho pródigo ele começa a lembrar da herança do seu pai, daquilo que seu pai tinha. E ele fala, ele pensa assim, ó, nem que for para ser escravo, nem que for, até o pior dos servos do meu pai come melhor do que eu. É interessante isso, irmãos. E a palavra do Senhor fala que esse filho pródigo ele volta e o seu pai está esperando de braços abertos. Sabe a diferença do filho pródigo com Esaú? É que quando Esaú foi pedir a bênção para o seu pai, ele estava no velho pacto. E no velho pacto Jesus não tinha ressuscitado ainda. E quando ele estava no velho pacto e ele pede para o seu pai a herança, seu pai fala assim, já foi, já dei tudo que tinha, não tem mais nada, não sobrou mais nada para você. Mas no filho pródigo, foi Jesus que contou. Aleluia, Jesus. E essa palavra diz que o pai estava esperando de braços abertos todos os dias no portão da sua fazenda. Essa parábola fala que esse pai estava esperando de braços abertos, o abraçou, cheirou ele, colocou um anel, mandou matar um boi, fazer uma festa. Amém, Deus. E o filho que ficou na casa, a palavra do Senhor disse que ele reclamou ao seu pai, falou, poxa, eu estive tanto tempo aqui e o Senhor não fez festa nenhuma. E o pai falou para ele assim, filho, tudo que está aqui é seu. É que você não tinha esse entendimento. Às vezes temos pessoas dentro da casa do Senhor que não saem para fora, mas também não cresce, não desenvolve, não desfruta. Também entra como se estivesse não desfrutando dessa herança da primogenitura. Porque, irmãos, quando nós começamos a entender o que o Pai é para nós, quando nós começamos a entender quem o Pai é, o que Ele tem para nós, todos nós desfrutamos de uma bênção poderosa. O Senhor não quer ter filhos mais novos, o Senhor tem a bênção da primogenitura para todos nós. Por isso que nós, igreja, somos o corpo de Cristo, parte de Deus representando aqui na terra. Vamos continuar. Quando eu não entendo a graça, me vem a raiz de amargura. Ou seja, quando eu não entendo aquilo que o Senhor me conquistou e deu para mim, começo a ficar amargurado. Eu estou fora do propósito, estou fora daquilo que Deus me fez para fazer, fora do meu chamado. Aí acho a graça insuficiente para mim. Esse que é o problema. Quando nós não entramos, quando nós saímos do propósito, nós não entramos no propósito de Deus, nós achamos que a graça do Senhor é insuficiente para nós. Aí nós temos que buscar em quê? Em outras coisas. Foi o que aconteceu com o filho mais novo. E muitas vezes nós só conhecemos a Jesus, ou o Jesus das bênçãos e das necessidades, se paramos aí. Muitas vezes, esses que conhecem Jesus somente da bênção, é um filho mais velho que está dentro da casa do pai, mas não desenvolve nada, porque não entende, não firmou, não pegou a bênção da primogenitura. Aleluia, Jesus. É tremendo isso, irmãos. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Sem a responsabilidade de exercer o propósito, o chamado de Deus para as nossas vidas. Ser o primogênito
é ser e ter o compromisso como primogênito de Jesus. Jesus, sendo seu primogênito, ele chegou lá no Getsemane e ali ele fala: Pai, passa de mim esse cálice, mas se não for possível que seja feita a sua vontade, não a minha. Ou seja, ele, ali naquele momento, Jesus entrega todo o seu ser para cumprir o propósito do Pai. Então ele aceitou a sua primogenitura. Ele falou que venha sobre mim essa primogenitura, essa responsabilidade. Quero exercer esse propósito, porque ele estava pensando, sabe em quem? Em nós, como primogênitos. É muito legal isso, irmãos. Por isso, quando o filho pródigo desperdiça e não dá valor, é a mesma coisa dele entregar a graça, não dar valor na graça, não entender o preço que foi pago. E quando ele sai da casa com uma parte da herança, ele sai com o seu conhecimento. Quando o filho ele abandona o pai e pega uma parte da sua herança, isso quer dizer que nós estamos saindo da presença de Deus com o nosso entendimento, com as nossas forças. Terríveis. Porque no nosso entendimento, nós vamos bater de frente com o mundo, vamos sofrer amarguras e cargas terríveis que nós vamos ter que carregar, a qual o Senhor carregou na cruz do Calvário, irmãos. Hoje nós passamos por isso muitas vezes. E é interessante que ele volta para a casa do pai. E o pai dá todos os privilégios, inclusive o privilégio do primogênito para ele. Porque tudo era uma só fazenda, tudo era só uma herança. Quando ele sai com uma parte da herança, ele sai com o seu conhecimento. Mas quando ele volta, ele recebe os privilégios, o mesmo privilégio do primogênito, ao qual não desfrutou. Somente só um filho desfruta a parte, e a parte que Deus tem dado é a maior parte. Ou seja, Deus separou sempre o melhor para nós. Sempre quando eu estou andando no propósito de Deus, eu entro nas grandes bênçãos que Deus tem para mim. Deus não quer que você fique só na metade, irmãos. Deus não quer que você leve uma parte da herança, um conhecimento somente da palavra, mas não tenha um entendimento e vá para o mundo. Deus quer que você tome posse do reino de Deus. Deus quer que você governe com Ele. Amém, irmãos? Aleluia. A graça é a revelação, não do seu filho, lá em um livro. Porque quando nós não temos entendimento, nós achamos que a graça de Deus só está escrito na Bíblia. Mas a graça de Deus, ela tem que estar em mim, em obras. A graça de Deus é a revelação de Cristo em mim. Diga para o seu irmão assim: a graça de Deus é a revelação de Cristo em mim. A graça de Deus, ela só é graça quando ela está sendo revelada em nós. Está dando para entender, irmãos? Se nós não manifestarmos a graça, se nós não pegarmos e tomarmos posse da bênção da primogenitura, nós não vamos ter Cristo revelado em nós. Esse é o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, irmãos. Você pode ser perfeito se você vir para fazer a vontade de Deus, para obedecer a Deus. Pois o caminho da perfeição é a obediência. Amém? Vou ler de novo. O caminho da perfeição é a obediência. Olha só, irmãos. Muitas vezes nós falamos que tem um versículo que Paulo fala: Cristo em nós, a esperança de glória. Mas na verdade, no original, fala que Cristo em nós é uma expectativa de glória. Ou seja, quando Cristo está em nós, nós ansiamos que a glória venha. Você deseja, você vive essa glória. Você vive essa herança, você toma posse dessa herança. Você manifesta essa herança, você desfruta dela. Aleluia, Jesus. E o Senhor tem isso para nós nessa noite, irmãos. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Vou ser breve hoje, nós estamos sem você.
Feche seus olhos neste momento. O Senhor hoje quer te trazer essa graça, essa bênção da primogenitura sobre a sua vida. Não despreze mais o propósito de Deus na sua vida. Oh Jesus, quantas vezes nós desprezamos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Quantas vezes nós esquecemos, Senhor, o propósito do Senhor nos fazer. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Deixa Ele fazer você lembrar daquilo que Ele tem reservado para você, daquilo que Ele tem colocado diante de você, para você desfrutar, como hoje. Está aqui na frente o pão e o vinho, o corpo e o sangue. Chama essa bênção da primogenitura na sua vida nessa noite. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero voltar ao propósito. Eu quero colocar a minha família de volta ao propósito. Eu quero voltar a fazer o que o Senhor tem para mim desde o ventre da minha mãe. Eu quero estar pronto, Senhor Jesus, para assumir aquilo que o Senhor separou para mim. Eu quero exercer o governo sobre esta cidade, sobre esse país. Peça para o Senhor você voltar de novo para a graça dEle. A graça de Deus nos alcança, irmãos. A todo segundo Ele está de braços abertos querendo te receber, para que você volte ao princípio, para que você volte à bênção da primogenitura. O Senhor nos chamou para ser primogênito com Ele. Isso é um privilégio da graça. Por isso que é um favor imerecido sobre as nossas vidas. Não jogue mais fora. Não jogue fora aquilo que o Senhor tem dado para você, aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Tua vontade é perfeita. Tua vontade é perfeita. Deixa o Espírito Santo falar contigo nessa noite. Ele está aqui. Deus quer que você volte. Volte ao propósito. Se volte para a graça de Deus nessa noite. Hoje nós vamos participar da mesa do Pai. Hoje nós vamos participar da graça de Deus. Vamos relembrar a graça dele, a redenção, aquilo que foi conquistado com sangue na cruz do Calvário, para um propósito, para que nós possamos desfrutar dessa bênção da primogenitura. Deixa Ele falar contigo nessa noite. Existem pessoas aqui que o Senhor está tocando. Existem pessoas que entraram por aquela porta lá, por essa porta aqui hoje cansado, triste, como aquele filho que estava comendo bolotas de porco, que teve decepções no casamento, teve decepções com filhos, decepções com dinheiro, vida financeira, vida sentimental, decepções com líderes na igreja, decepções com pessoas na igreja. Saiba que o Senhor te chama hoje para revelar o Cristo que é nessa graça. O que você precisa não é de um bom líder, isso faz parte sim, ou do bom pai, do casamento perfeito, mas o que você precisa é receber essa bênção da primogenitura hoje, receber essa graça, entender quem é o Cristo que estava em Jesus, entender que Ele está pronto a se satisfazer 100% para você não precisar ir comer bolotas lá fora, sem você precisar sair da presença do Pai. Ele quer que você entenda que não adianta
colocar culpa, ter a raiz de amargura. A culpa é minha esposa, a culpa é meu marido, a culpa é meu filho, a culpa é o Sachô, a culpa é a economia, a culpa é o Brasil. Não, amado. Quando eu tenho o Cristo revelado sobre a minha vida, quando eu entendo a graça e a bênção da primogenitura, nada mais me satisfaz. Quando eu tenho o Cristo revelado em mim, eu começo a manifestar Cristo em mim, expectativa de glória. Eu começo a glorificar a Deus e a sua glória resplandece em mim. E as pessoas, o marido, o filho, as pessoas começam a ser resplandecidas por essa glória. Enquanto você depender das pessoas, pastor, eu posso depender das pessoas. Não é isso, meu amado. Eu quero que você entenda nessa noite que quando eu entendo a graça, é porque eu estou sendo 100% repleto pelo Cristo, pela presença do Senhor. Se eu tenho, tá bom. Se eu não tenho, eu tenho Cristo. Paulo rejeita todo o seu conhecimento lá na carta. Ele rejeita toda a sua formação. Ele coloca como perca, como esterco o conhecimento dele, a teologia, seja o que for. Porque ele tinha tido um encontro com Cristo. O Cristo impactou ele. Show. Sabe o que nós precisamos, igreja do Senhor? Nós precisamos entender que é fácil ter a raiz de amargura e colocar a culpa nas pessoas. E existem muitas pessoas dentro da igreja e fora da igreja dessa forma, amargurados. Está faltando Cristo dentro. A expectativa de glória. Sabe por quê? Porque quando eu começo a ter essa glória dentro de mim, ela me satisfaz 100%. Eu não faço da graça insuficiente. Pelo contrário, eu começo a falar sobre a graça. Eu começo a olhar pela graça. Eu começo a escutar pela graça. Eu trabalho pela graça. Eu ganho dinheiro pela graça. Eu estou com minha esposa pela graça. Eu educo os meus filhos pela graça. Onde eu estou, a graça está se revelando sobre a minha vida, que é a glória. Quer ser forte? Quer ser repleto? Entra no propósito que Deus tem para a sua vida. Entra dentro do propósito que Deus colocou. Lá em Salmo 119 diz que antes que Deus fizesse o mundo, Ele já escreveu sobre a sua vida. Que desperdício é você não viver o propósito que Deus tem na sua vida. Que graça tem você conquistar tantas coisas, ter, conquistar, fazer fora da graça e da bênção da primogenitura. Eu não posso deixar minha vida se dar. O Senhor está esperando você de braços abertos. Nós não estamos pregando aqui, irmãos, mais uma pregação. Nós não queremos tocar o seu emocional, o seu almático mais, não. O que nós queremos é sair daqui com entendimento. Porque se você entender uma palavra aqui hoje, isso vai ser gerado pelo Espírito Santo, sabe? Vai destravar muitas áreas da sua vida. Enquanto você, igreja, corpo de Cristo, que se diz corpo, porque nós só somos corpo quando nós fazemos parte. Para fazer parte, eu tenho que estar no propósito. É verdade. Enquanto você estiver dependendo de coisas, de pessoas, para se satisfazer, para se sentir completo, você não vai ganhar essas vidas. Oh filho, eu posso te satisfazer em todas as áreas. Filho meu, eu posso ir além do que você pode imaginar. Olha o que eu tenho para você nesta mesa. Olha, eu tenho para você a redenção. Eu tenho para você a vida eterna. A vida eterna não está lá tocando arpinho com anjinho, não, irmão. A vida eterna é aqui já fazemos parte de um corpo eterno, de obras, de manifestação da glória de Deus, onde nós estamos, a certeza da identidade de Cristo em nós, expectativa de glória. Eu quero fazer uma oração para aqueles que quiserem vir aqui na frente.
Quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. A presença do Senhor está aqui porque nós estamos aqui, nós fazemos parte do Senhor. Você que está sentindo algo no coração e você quer, às vezes você nem saiu do propósito, mas você quer entrar mais nele, quer entender mais o propósito de Deus, vem aqui na frente. Nós vamos estar orando por você. Eu vejo que o Senhor está mostrando algumas coisas aqui que nós não estávamos entendendo. Por muito tempo nós andamos, às vezes, do lado do propósito, mas não entramos naquilo que Deus quer. O Senhor está liberando uma palavra profética sobre o seu coração aqui nessa noite, meu amado. Deus quer te dar essa bênção da primogenitura hoje. Tu és primogênito. Deus não tem bênção para filhos, Deus tem bênção para primogênitos. E o primogênito único é Jesus. E você só vai receber a bênção da primogenitura quando você entra em Cristo Jesus. Show! Que é o propósito, que é o seu coração batendo. Quanto tempo você não sente mais aqui na emoção que vem de dentro para fora, de viver a vontade de Deus, de saber que você está no caminho certo, que as pessoas olham para você e você pode dar uma palavra de vitória, de transformação. Onde você está, as pessoas querem conversar com você, querem estar com você. Deus te chama nesta noite para que você possa receber esse propósito. Algo para você nessa noite. Será que você pode olhar para cima nesta noite? Será que você pode contemplar com os olhos espirituais o que o Senhor separou para você? Sabe o que significa que Tetelestai está consumado? Jesus falou: eu preciso ir para que possa haver a redenção, para que a herança venha através do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós declaramos a bênção da primogenitura sobre as vidas, Senhor Jesus, sobre os propósitos das pessoas que estão aqui nessa noite. Traz, Senhor Jesus, a primogenitura da cabeça à planta dos pés, Senhor. Prospera, Senhor, a palavra, o poder, a dependência. Estou te mostrando, estou tirando todas as suas dependências. Você pediu para conhecer eu, para me conhecer. Tu vai conhecer face a face agora. Sou o seu único sustento. Eu conquistei só para você em particular. As culpas estão saindo da tua boca. As palavras proferidas, eu arranco fora da tua língua e coloco a minha bênção da primogenitura. Tu és filha mais velha. A herança foi conquistada para você. O meu sangue foi derramado por tua causa, para desfazer as obras de Satanás, para quebrar os milhões, para resgatar os valores. A tua dependência não vai ser mais nas áreas, não vai ser mais nos pensamentos futuros. Eu te dei tudo. Tudo que você queria foi dado. Eu estou indo com alegria, porque isso faz parte da minha bênção também. Mas o melhor vai vir agora. É tempo da revelação vir sobre a sua mente. Os porquês, os praquês vão ser respondidos com esse entendimento. Mas uma coisa, filho, eu te falo: come do pão dia após dia, o pão que desceu do céu. E esse pão vai vir fresco para você. As pessoas vão falar como você está diferente. Do que você tem se alimentado? A sua pele está diferente. A sua respiração está diferente. Do que você tem se alimentado? E você vai falar, olhar para você e falar assim: eu tenho me alimentado do pão vivo que desce do céu. Prepare o teu caminho, Rabás. Prepare o teu caminho, Rabás. Quiseram arrancar o propósito da sua vida, mas eu não deixei. Te trago de volta, filho. Tocou da Astúria. Os pensamentos que tem colocado na sua mente não são em vão. É eu que estou falando contigo. É eu que estou te chamando. É eu que estou fazendo.
Eu estou trazendo a inteligência e o entendimento, o raciocínio espiritual sobre a sua mente. Rabasto que tu levaste, que lusto que rabasto levar. Tu não és filho pródigo. Tu não vai desperdiçar a bênção que eu tenho para a tua vida, não, filho. Eu já posso ver os seus passos mais firmes. Eu posso ver a sua mentalidade resgatando jovens das drogas, da prostituição, resgatando jovens do mundo lá fora. Quando ela me roubou com a palavra que eu tenho dado ao seu coração, eu tenho que te dar discernimento do que é a igreja. Eu tenho que te dar discernimento do que é ser um líder, o que é ser um servo de Deus, o que é ser um pastor. Não é por nomenclatura, não é porque chamado, fulano de tal chamou ou ungiu, não, mas é pela revelação do Cristo na sua vida, da dependência, da satisfação que está no seu ventre, do alimento que está vindo sobre a sua vida, para você receber Ele, para você ser forte e entender o que está nas suas costas. Carrega as marcas da cruz. A responsabilidade, cruz significa responsabilidade, chama-se Evangelho. Sobre a tua serva, Jesus, a responsabilidade, Deus. Tabasto cantos. Há uma palavra forte na tua boca, fogo, espada sai pela tua boca. Você é mulher inteligente. Provérbios 31 vai se cumprir na sua vida. Em muitas áreas tu vale por 10, mas na principal vai entrar agora. O que adianta você ganhar a sua casa? O que adianta você ganhar os vizinhos, os parentes, mas não entender a primogenitura que eu tenho para ti, filha? Olha o que eu tenho nas suas mãos, o poder de cura. Olha o que eu tenho nos teus lábios, nos teus ouvidos, palavra de vida eterna que vai resgatar casais que estão separados nesse Oizumi, em Nota, na região, em Guma. Famílias estão sedentas de uma palavra de sabedoria, de Rabastu, Rebastu, Kebar. Palavras que vão resgatar da morte para a vida. Tu estivestes lá na fazenda, muitas vezes nos dias tristes não tinha o que comer, se sentia vazia e procurava alimento em outros lugares. Mas eu te chamo para essa redenção, para essa graça. Eu te coloco à mesa para comer comigo hoje. Hoje é o dia de comer o pão, que é a minha carne e meu sangue. Faço o novo. O novo de Deus não é o novo que a gente pensa. Fazer o novo é o perfeito, é o propósito a qual o Senhor te deu e te fez isso no ventre da tua mãe. Te trago de volta aquilo que eu te resplandeci com vida, com fôlego de vida, como o zoe de Deus. Trago as palavras na tua boca e trago um entendimento sobre a tua mente. O rebuliço está acontecendo na sua família, nos seus familiares. Muitas palavras e promessas estavam acontecendo, muitas palavras foram tiradas com o tempo. Mas nessa noite eu te trouxe aqui para lembrar que eu sou teu Pai e faço de novo o propósito da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu sou o teu servo, Jesus. O propósito que não entra na sua vida. Entra, que vai naquele quarto, entra naquela cozinha, entra naquela mesa de café. O propósito que eu tenho naquela xícara de café, o propósito que eu tenho naquela frente daquela casa, naquele vizinho, na fábrica, naquela linha. Não esquece do que eu coloquei na tua língua, nos teus lábios, a palavra vida do propósito, da primogenitura, como vida, como pão vivo para aquelas pessoas que estão com fome. O diabo quer calar a tua boca. Pessoas têm inveja na base da tua palavra, de eu andar naquela fábrica. Não temas, saiba a hora de falar. Não jogue pérola aos porcos, porque porco não come pérola. Vai chegar o tempo certo que essas pessoas vão receber. Fale com aqueles que estão com fome, que querem, estão te perguntando. Pão vivo que desceu do céu. Participe da minha mesa hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite. Aleluia, Jesus.